Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 7. Economia. A ser praticada em todas as coisas. Melbourne, Austrália, 3 de agosto de 1892. Meus prezados irmãos e irmãs, minha mente tem trabalhado muito durante várias noites, dormindo e acordada, com relação à obra a ser feita neste país. Neste grande campo missionário, há muitíssimo a fazer no avanço da causa e da obra do Mestre, e com a grande falta de meios e obreiros, não sabemos agora como poderá ser feita. Devemos humilhar nosso coração diante de Deus e fazer sincera e fervorosa oração para que o Senhor, que é rico em recursos, abra o nosso caminho. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor, e as alimarias sobre milhares de montanhas. A vida de Cristo, o Senhor da glória, é o nosso exemplo. Veio ele do céu onde tudo era riqueza e esplendor, mas renunciou sua coroa real, suas vestes reais e revestiu sua divindade com a humanidade. Por quê? Para poder encontrar os homens onde estavam. Não se colocou nas fileiras dos abastados, dos lordes da terra. A missão de Cristo era alcançar os mais pobres da terra. Ele mesmo trabalhou desde os primeiros anos como filho de um carpinteiro. A abnegação, soube ele o que ela significava. As riquezas e a glória dos céus eram dele mesmo, mas por amor de nós ele se tornou pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. O próprio fundamento de sua missão era a abnegação, o sacrifício próprio. O mundo era seu, ele o fez. No entanto, no mundo que ele mesmo criara, não tinha o Filho do Homem onde reclinar a cabeça. Ele disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Estudai o modelo. Ora, no estabelecimento e na ampliação da obra neste país, há necessidade de meios para podermos fazer uma grande obra em pouco tempo. E a única maneira de a podermos fazer é, em cada movimento, conservar os olhos simplesmente na glória de Deus, para que de nós não se possa dizer, começou a edificar e não pôde acabar. Ao liderar visando fazer uma obra mais ampla, necessitamos no próprio começo expulsar completamente o orgulho e a ambição mundana de nosso coração. Tendo diante de nós o exemplo de Cristo, o maior mestre que o mundo já conheceu, não precisamos cometer erros. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Devemos estudar o modelo e indagar a cada passo. É este o caminho do Senhor? Certamente cometeremos graves erros se não conservarmos a abnegação e o sacrifício próprio em proeminência diante do povo em cada movimento. A obra neste campo missionário está na infância. Os crentes apenas fizeram um começo na vida cristã e a razão de termos sentido tão grande responsabilidade por este povo é que daqui para adiante poderão aprender maiores coisas. Ainda não aparece o que eles serão mediante uma crença prática na verdade e a santificação de todo o ser por essa mesma verdade. As palavras e o exemplo de nosso Redentor em sua vida de humildade e abnegação serão a luz e a força de seu povo, se este seguir completamente a Jesus, nele confiando a cada passo. Seja a linguagem de nosso coração, sê tu o meu modelo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá. Nada é tão desejável como viver como Cristo viveu, negar o eu como Cristo negou a si mesmo, e com ele trabalhar procurando salvar o perdido. Evitai a extravagância. No assunto de mobília, não compreis um artigo meramente para fazer exibição. Obtende coisas que sejam úteis e que suportem o manuseio. Educai o povo a praticar a abnegação. Considere-se que cada dólar pode representar uma alma, pois alguém poderia ter sido trazido ao conhecimento da verdade pelo uso desse dólar no trabalho missionário.
Podemos ter gosto muito apurado e apreciar o que é belo e artístico, mas não tinha Cristo mais fino, puro e santo gosto? Seu lar era o céu. No entanto, ele negou a si mesmo, toda a sua vida foi assinalada pela humilhação, desde a manjedoura ao Calvário. No começo da obra, não devemos reproduzir as próprias coisas que o Senhor tem condenado na América. O dispêndio desnecessário e extravagante de dinheiro para satisfazer o orgulho e o amor da ostentação. Qualquer coisa dessa ordem seja escrupulosamente evitada. Manter a simplicidade. Ao comer, vestir e ao mobiliar nossos prédios escolares, precisamos conservar a simplicidade da verdadeira piedade. Muitos negarão a si mesmos e farão grande sacrifício, visando contribuir para tornar a obra missionária um êxito. E caso vissem esses meios serem gastos nas mais finas roupas e na mobília mais dispendiosa, ou nos mais dispendiosos artigos de mesa, isso exerceria uma lamentável influência sobre esses irmãos e irmãs. Nada poderia militar mais decididamente contra a nossa utilidade presente e futura neste país. A primeira de todas as lições a ensinar aos alunos é a abnegação. Que seus olhos, seus sentidos aprendam a lição. Fazei com que todo o equipamento da escola traga uma instrução prática sobre este assunto, de que o trabalho pode ser levado avante apenas pelo sacrifício constante. Em cada movimento sigamos de perto o exemplo de nosso Salvador. Impressiono-me profundamente com estas coisas. Devemos considerar em que diretrizes trabalhar a fim de conseguir êxito. Devemos ir para o trabalho com o coração imbuído do Espírito de Cristo. Então, reconheceremos que nosso trabalho deve ser levado avante de maneira humilde. Nossos ministros e suas esposas devem ser o exemplo de simplicidade no vestuário. Devem vestir-se com correção, confortavelmente, usando bom material, mas evitando qualquer coisa que se assemelhe à extravagância e adornos, mesmo que não sejam dispendiosos, pois essas coisas testificam contra nós. Devemos educar os jovens na simplicidade do vestuário, na singeleza e no asseio. Sejam os adornos extras deixados fora, mesmo que o custo seja apenas uma ninharia. A aliança. Alguns se têm preocupado com o uso da aliança, achando que as esposas de nossos ministros se devem conformar com este costume. Tudo isto é desnecessário. Possuam as esposas de ministros o áureo elo que as ligue a Jesus Cristo, um caráter puro e santo, o verdadeiro amor e mansidão e piedade que são frutos produzidos pela árvore cristã. E certa será em toda parte sua influência. O fato de o descaso desse costume ocasionar comentários não é boa razão para adotá-lo. Os americanos podem fazer compreender sua atitude com declarar positivamente que esse uso não é obrigatório em nosso país. Nós não precisamos usar este anel, pois não somos infiéis a nosso voto matrimonial, e o trazer a aliança não seria prova de sermos fiéis. Sinto profundamente este processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós na conformidade com o costume e a moda. Nenhum centavo deve ser gasto com esse aro de ouro para testificar que somos casados. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança. Que o façam, caso possam fazê-lo em boa consciência. Não achem, porém, nossos missionários que o uso da aliança lhes aumentará um jota ou um tio a influência. Se eles são cristãos, isto se manifestará no cristianismo de seu caráter, suas palavras, suas obras, no lar e no convívio com os outros. Isto se demonstrará por sua paciência, longanimidade e bondade. Eles manifestarão o espírito do Mestre, possuirão sua beleza de caráter, a amabilidade de sua disposição, seu coração compassivo. Melhora do trabalho. 23 de abril de 1894. Deus apela para que haja decidida melhora nos vários ramos da obra. Os negócios feitos com relação à causa de Deus devem ser assinalados pela maior precisão e exatidão.
Não tem havido esforços acurados, decididos e firmes para produzir a necessária reforma. Alguns dos que estão ligados à causa estão se aproximando do fim de sua vida e, no entanto, ainda não aprenderam as lições da Bíblia de tal modo que sentissem a necessidade de as aplicarem em sua vida prática. Têm perdido oportunidades e graciosas bênçãos não têm sido apreciadas porque não desejam fazer mudança. Meu guia disse: elevai a norma em toda a educação escolar. Não deveis estabelecer uma norma baixa. A disciplina deve ser mantida. Ensinai os jovens por preceito e exemplo. Não tem havido demasiada severidade, mas tem sido tolerada demasiada frouxidão. Mas os obreiros não devem desesperar. Trabalhai com o Espírito de Cristo, com o pensamento de Cristo, para corrigir os males existentes. Esperai que os que praticam o mal tenham a simpatia dos que praticam o mal. Mas os pastores fiéis do rebanho têm lições a aprender a fim de conservarem uma norma elevada e, todavia, ensinar que a estrela da esperança ainda brilha. Trabalhai pacientemente, mas censurai com firmeza o pecado e não o sancioneis. O refúgio de mentiras para a cobertura do pecado deve ser desviado, a fim de que as pobres almas iludidas não venham a adormecer para sua eterna ruína. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. O pecado, a vergonha, a tristeza e as trevas jazem a cada lado. Mas Deus ainda estende às almas dos homens o precioso privilégio de trocar as trevas pela luz, o erro pela verdade, o pecado pela justiça. Mas a paciência e misericórdia de Deus nem sempre esperarão. Não pense nenhuma alma que se pode ocultar da ira de Deus atrás de uma mentira, pois ele arrancará da alma o refúgio de mentiras. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. A tempestade da ira de Deus está se acumulando, e só permanecerão os que são santificados pela verdade no amor de Deus. Serão escondidos com Cristo em Deus até que passe a desolação. Virá ele para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Seja a linguagem da alma: só em ti eu tenho abrigo. Aos teus pés jaz o meu ser. Não me deixes ser comigo, teu conforto eu quero ter. Guarda-me, ó bom Salvador, até o temporal passar. Guia-me em teu terno amor para o eterno e doce lar. A ociosidade. 30 de abril de 1894. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Só há um remédio para a indolência, que é lançar fora a preguiça como um pecado que leva à perdição, e ir trabalhar usando a capacidade física que Deus vos deu para este fim. A única cura para a vida inútil e ineficiente é o esforço determinado e perseverante. A única cura para o egoísmo é negar o eu e trabalhar fervorosamente para serdes a bênção que podeis ser para os vossos semelhantes. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Como agentes humanos de Deus, devemos fazer a obra que Ele nos tem dado. A todo homem deu Ele a sua obra. E não nos vamos dar a conjecturas quanto a demonstrarem-se ou não um sucesso os nossos fervorosos esforços. Tudo aquilo de que nós, como indivíduos, somos responsáveis é o incansável, consciencioso desempenho do dever que alguém deve cumprir. E se deixarmos de fazer o que está colocado em nosso caminho, não poderemos ser desculpados por Deus. Mas, tendo feito o melhor que pudermos, então devemos deixar todo o resultado com Deus. Mas de nós se exige que exerçamos mais as faculdades mentais e morais. É vosso dever, e tem sido vosso dever durante cada dia de vida que Deus graciosamente vos tem concedido, puxar os remos do dever, pois sois o agente responsável de Deus. A ordem que vos é dada é: vai trabalhar hoje na minha vinha.
Todos nós somos obreiros de Deus e nenhum de nós deve ser ocioso. Mas quero perguntar: que estás fazendo pelo Mestre de modo a poderdes ouvir suas palavras de aprovação? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus nunca comete um erro. Ele nunca chama bons e fiéis homens que não são bons e fiéis. O Espírito de Jesus. 3 de agosto de 1894. Cristo identifica o seu interesse com o da humanidade. A obra que traz as credenciais divinas é a que manifesta o Espírito de Jesus, que revela seu amor, seu cuidado, sua ternura ao lidar com a mente dos homens. Que revelações viriam aos homens se a cortina fosse aberta e pudesseis ver o resultado de vosso trabalho ao lidar com os que erram e que necessitam do mais judicioso tratamento para não serem desviados do caminho. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sempre teremos de lidar com pessoas provadas e tentadas, e é necessário que sejamos diariamente convertidos a Deus, sendo vasos que podem ser usados para a honra e glória do seu nome. O verdadeiro valor da alma só pode ser estimado pela cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os que não são convertidos, que não estão santificados, manifestarão de que qualidade de espírito eles são. Revelarão pelo que gostam ou deixam de gostar que seus sentimentos naturais não estão sob o domínio de uma vontade santificada. A religião de Jesus Cristo é de molde a revolucionar inteiramente o homem. A verdade de Deus tem poder para transformar o caráter. Devemos ter a fé que opera por amor e purifica a alma. A fé cujo resultado não é este, nenhum valor tem. O fruto do ramo revelará o caráter do tronco mestre. O que está plantado em Cristo será elevado. Em vez de agir asperamente, em vez de extirpar da fé e da esperança o que erra pela vossa severidade e aspereza, o cristão genuíno ensinará o ignorante, reformará o homem pecaminoso, confortará os que choram, reprimirá a opressão e a injustiça, e trabalhará seguindo um plano como o de Cristo, mesmo em todas as transações comerciais. Em vez de instigar a contenda, trará paz e harmonia. Entre os que têm ocupado posições de confiança na obra de Deus, tem havido condescendência para com um espírito severo, injusto e crítico. A menos que os que transigem com este espírito se convertam, serão desobrigados da responsabilidade de ter uma parte nas comissões de conselho, mesmo nas transações comerciais. A menos que sejam convertidos, não deve sua voz ser ouvida no concílio, pois o resultado conjunto é mais prejudicial que benéfico. O mal prevalece. O homem se torna ofensor por uma palavra, e a suspeita, desconfiança, ciúme, más conjecturas, falar mal e a injustiça se reproduzem mesmo em conexão com a causa de Deus. Um zelo falso passa por dedicação à causa de Deus, mas as vestes rotas e imundas do eu devem ser destruídas e em seu lugar deve o homem aceitar a justiça de Cristo. A perseguição levada a efeito entre os membros da igreja é uma coisa muito terrível. Verdade é que alguns têm cometido erros e enganos, mas é igualmente verdade que esses erros e enganos não são tão graves à vista de Deus como o espírito severo e não perdoador dos que são críticos e censuradores. Muitos dos que se julgam livres para fazer juízo de outros cometem erros que, embora não se tornem manifestos, estão manchados com o mal implacável que lhes está corrompendo a vida espiritual. Amor e união. Deus gostaria de abrir os olhos de seu povo professo, a fim de que pudesse ver que deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se quiser ser salvo em seu reino. Muitos estão demonstrando não serem dominados pelo Espírito de Cristo, mas por outro espírito.
Os atributos que ostentam não são diferentes dos atributos de Cristo, como os característicos de Satanás. É alto tempo de os crentes ficarem ombro a ombro e se esforçarem juntamente pela vida eterna, em lugar de se manterem afastados e exprimindo por palavra e ação: sou mais santo do que tu. Os que querem empregar suas forças para a salvação das almas que perecem devem unir-se coração a coração e serem ligados pelos laços da simpatia e amor. Devem os irmãos manifestar o mesmo espírito que foi manifestado pelo nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, que foi tocado pelo sentimento de nossas fraquezas. Podemos inspirar nova vida aos desfalecentes e desesperançados. Podemos alcançar vitórias que nossa opinião mal concebida e errônea, que nossos defeitos de caráter e nossa falta de fé têm considerado impossível. Fé. Fé. Pouco sabemos o que isto significa. O Senhor logo virá. O fim de todas as coisas está às portas. O Senhor logo virá. Já os seus juízos se espalham em nossa terra. Não somente devemos falar na vinda de Cristo, mas em cada ação devemos revelar o fato de que logo se manifestará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Já vestimos as vestes de bodas? Temos nós piedade pessoal? Temos cooperado com os instrumentos divinos de maneira zelosa e sem reservas, entremeando na nossa vida prática os princípios divinos da santa lei de Deus? Uma coisa é falar na lei e outra coisa inteiramente diferente é praticá-la. É o obrador da lei que será justificado diante de Deus, pois os que praticam a lei representam o caráter de Deus e não mentem contra a verdade. O Senhor vem. O tempo é curto, e quem, à vista da Bíblia, é colaborador de Deus? Não nos encheremos nós de temor e respeito, para não estarmos ainda com nosso temperamento natural, para não estarmos inconversos e profanos, procurando impingir uma experiência falsificada em lugar da verdadeira? Despertai, irmãos, despertai antes que para sempre seja demasiado tarde. Muitos há que são colaboradores de Deus e que nós não distinguimos. Nunca foram as mãos dos ministros impostas sobre eles, ordenando-os para a obra. Não obstante, estão carregando o jugo de Cristo e exercendo salvadora influência no trabalho em diferentes ramos, a fim de ganhar almas para Cristo. O êxito de nossa obra depende de nosso amor a Deus e nosso amor aos nossos semelhantes. Quando houver ação harmoniosa entre os membros individuais da Igreja, quando houver manifesto amor e confiança de um irmão para com o outro, haverá proporcional força e poder em nossa obra para a salvação dos homens. Como necessitamos grandemente de uma renovação moral! Sem a fé que opera por amor, nada podeis fazer. Oxalá o Senhor vos dê um coração que receba este testemunho. Lede e estudai o 4º capítulo de Zacarias. As 2 oliveiras esvaziavam o óleo dourado de si mesmas através dos canudos de ouro para o vaso de ouro, do qual eram alimentadas as lâmpadas do santuário. O óleo dourado representa o Espírito Santo. Com esse óleo devem os ministros de Deus ser constantemente supridos, para que por seu turno possam comunicá-lo à igreja. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os servos de Deus só poderão obter vitórias pela pureza interior, pela limpeza do coração, pela santidade. É da maior importância que os ministros deem um exemplo correto. Se eles seguirem princípios laços, frouxos, seu exemplo será citado pelos que estão fazendo mal como uma defesa de seu procedimento. Toda a sinagoga de Satanás está procurando descobrir defeitos na vida dos representantes de Deus e se aumenta ao máximo cada defeito. The Review and Herald, 22 de dezembro de 1904.